Olá, aqui é a Carol da Cromo, mais uma vez para a nossa sessão semanal, a Cromo Responde. E essa semana vocês escolheram saber um pouquinho mais sobre tamanho e qualidade de arquivo. A gente tem nesse contexto uma série de termos e informações que causa bastante confusão, bastante dificuldade para os iniciantes. E eu me lembro ainda quando eu estava começando, fazendo a transição, né, para o digital, a confusão que era entender todas essas informações. Mas eu preparei aqui um slide que vocês vão ver, vai ajudar muito vocês entenderem para que serve cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí, né, uma série de termos que aparecem quando a gente pensa em tamanho de arquivo, em qualidade de arquivo, aparecem todos esses termos que vocês estão vendo aí, né? Então, tamanho de imagem, megapixels, linhas horizontais e linhas verticais, número de linhas, taxa de compressão, e aí as nomenclaturas também variam, né, em relação a esses termos todos. Dependendo do fabricante. Então ainda tem isso, dependendo do fabricante de câmera que você tem, vai mudar um pouquinho a forma de lidar com tudo isso. Mas na prática, todas essas coisas, apesar de muitas nomenclaturas, a gente tem que se ater basicamente a duas coisas: o número de megapixels e a taxa de compressão. O resto todo é variação em cima do mesmo tema. Então vamos por partes, vamos entender essas duas coisas agora. Então primeiro vamos entender o que é o tal do megapixel, ou melhor, pixel. O que é o pixel? Porque mega só significa milhão, né? Então pixel é a unidade de formação da imagem digital, que a gente poderia traduzir livremente para ponto. O pixel, a expressão pixel vem da contração do termo picture element. Então, é o elemento que compõe a imagem, ou seja, o ponto. E o que vocês estão vendo nessa imagem que eu estou colocando aqui para vocês, né? Na esquerda, vocês estão vendo uma imagem feita com poucos pixels de tamanho razoavelmente grande, enquanto que na direita eu tenho um número muito maior de pixels, e aí, consequentemente, para compor a mesma imagem, eu preciso de pixels menores, né? Então o que acontece é que quando eu tenho uma imagem composta por muitos pixels, muitos megapixels, eu vou ter uma resolução, uma nitidez melhor do que quando eu faço uma imagem com uma quantidade de pixels muito menor, e aí os pixels necessariamente ficam maiores e a gente fica com menos nitidez da imagem, né? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com a tal taxa de compressão que eu estava falando agora há pouco, né? Uma vez que vocês... quando a gente está falando aqui do pixel, a gente está falando de uma configuração de câmera pré-captura de imagem. Uma vez que vocês apertem o botão da câmera e fazem a imagem, essa questão aqui ela deixa de ser o mais relevante e a gente passa a ter um arquivo digital, né, que em essência não é muito diferente de um arquivo de texto. E aí, quando a gente pensa no arquivo no arquivo que a câmera gerou, ela tem que salvar esse arquivo no cartão de memória da câmera, e ela pode salvar do tamanho real que esse arquivo tem, ou ela pode comprimir para ocupar menos espaço no cartão de memória e, consequentemente, você poder salvar mais arquivos no mesmo espaço de cartão de memória. Quando você escolhe comprimir o arquivo para poder salvar mais arquivos no mesmo cartão de memória, você também vai trazer uma certa perda de nitidez e qualidade final para a imagem, ok? Bom, nessas alturas você deve estar pensando, ok, legal, entendi o que é um pixel, o que é a taxa de compressão, mas deve estar um tanto quanto sem saber o que fazer com a informação. Então vamos entender agora, na prática, como lidar com essa informação no fim das contas, que é isso que é o principal, né? Eu costumo dizer o seguinte, que decidir pelo tamanho do arquivo ou pela qualidade do arquivo que você vai impor, do ponto de vista da taxa de compressão, tem a ver um pouco com o tipo de fotógrafo que você é.
Quando você é um fotógrafo profissional, quando você trabalha com a fotografia, você necessariamente vai sempre lidar com as maiores imagens e sem taxa de compressão. Porque a gente nunca sabe o que o cliente vai, em última instância, fazer depois com a imagem. Ele te contrata para fazer fotos, por exemplo, para um site, e de repente ele gostou muito da imagem e resolve fazer uma impressão grande para decorar a loja, né? E aí, se você não tomou uma decisão compatível com a possibilidade de impressão, você está perdido. E do ponto de vista prático, escolher o tamanho e a qualidade do arquivo é decidir que uso eu posso fazer da imagem. Essa é a questão. Então, quando eu faço fotos grandes e sem taxa de compressão, eu posso fazer qualquer coisa com aquele arquivo. Eu posso fazer um uso de impressão, pequeno ou grande, e eu posso fazer um uso digital também daqueles arquivos em site, blog ou e-mail, desde que, é claro, eu reduza para que seja compatível com a plataforma que eu vá usar. Mas de um arquivo grande eu posso fazer um arquivo reduzido, e de um arquivo pequeno eu não posso fazer qualquer tamanho de arquivo. Eu até posso aumentar um pouquinho, mas eu não posso fazer de um arquivo para a internet, um arquivo para uma impressão em outdoor, por exemplo. Então, o cara que é profissional, tá fácil a decisão. Grande sem compressão e de preferência em RAW. E aí, se você tiver dúvida de saber o que é o RAW, eu aconselho para você ver um outro vídeo que eu já expliquei aqui, a diferença entre o que é o RAW e o JPEG. Então, aquele último quadrinho que apareceu lá na primeiro slide que eu mostrei para vocês, que era a extensão do arquivo e que você achava que eu tinha esquecido de mencionar, eu não esqueci não. Eu só já tinha falado dele, então tô aqui agora mencionando, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês verem o vídeo sobre a diferença entre RAW e JPG, que completa essa informação do vídeo de hoje. Agora, se você é um fotógrafo amador, vai depender um pouquinho de qual é o seu nicho de atuação como amador. Se você é um fotógrafo amador com pretensões autorais, o que eu quero dizer com isso? Se você quer participar de salão, fazer uma exposição, poder participar de um catálogo e tudo mais, você tem que agir como um fotógrafo profissional. Você vai sempre fazer grande, sem taxa de compressão, e de preferência em RAW também, porque é aí que você tem o melhor tipo de imagem para qualquer tipo de situação. Agora, se você é um fotógrafo que quando muito imprime foto para pôr num porta-retrato e manda a maior parte das suas imagens, posta a maior parte das suas imagens só em mídia social ou num blog, né? Aí, realmente, você fazer grande, fazer sem taxa de compressão, pode ser ocupar espaço demais desnecessariamente. Você pode fazer arquivos menores ou comprimir esses arquivos para ter uma armazenagem mais leve. A única questão aí, gente, que é para a grande maioria das câmeras, se você fizer a escolha por trabalhar com arquivos menores, você também vai ter que abrir mão de fotografar em RAW. O RAW, para a maior parte das câmeras, só serve para o maior tamanho de equipamento. Melhor dizendo, para o maior tamanho de imagem. Então aí é uma decisão para você tomar com calma, que vai depender muito do seu perfil de fotógrafo. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui pra gente, siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram e até semana que vem tem mais vídeo para vocês. Um abraço.